Hoje você vai aprender a interpretar uma saia bem fácil. Como você viu no título, é a saia Evasé simples. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala muito sobre modelagem e costura de roupas. E como eu disse, é uma saia fácil e simples. E aí você pode ficar pensando que é uma saia feia, mas não significa isso, porque o que faz com que a peça fique bonita ou feia é o resultado que você dá nela final. Ou seja, alguns fatores interferem diretamente no resultado final da sua peça. Um desses fatores é o tecido. Então você tem que escolher um tecido bacana, um tecido que tem um bom caimento, no caso para esse tipo de saia. E às vezes você pode escolher o tecido errado e no final não ficar tão bom quanto você gostaria. Então é preciso fazer testes, é preciso avaliar o caimento do tecido. Outro motivo por qual a sua saia pode não sair tão bem ou sair muito bem no final é o tipo de modelagem para o tipo de corpo. Então existem estudos e mais estudos aí sobre vários tipos de corpo que nós temos, né? Eu não sou especialista nisso, mas você pode fazer um estudo aí do seu tipo de corpo e ver qual que fica mais adequado para você. Então, o modelo relacionado ao tipo de corpo é um dos fatores que pode interferir no resultado final da sua peça. Outro motivo também é o comprimento da saia. No caso, a gente está falando de saia, né? Mas é o comprimento da peça. Então, se ela é curta, se ela é média, se ela é longa, isso tudo pode interferir no resultado final da peça. Outra coisa também que é muito importante é o seu perfil. Então, por exemplo, no meu caso, eu não gosto de roupas muito românticas, então eu não consigo carregar esse tipo de roupa que não tem nada a ver comigo. Então você tem que analisar se no resultado final aquele modelo vai ficar adequado para o seu tipo de corpo ou o seu tipo de perfil também. Então são vários fatores que levam ao resultado final da peça. Eu quero que você assista ao tutorial, aprenda como fazer a saia, que é bem simples, e depois no final eu vou te dar mais algumas dicas. Então, vem comigo! Para fazer a modelagem da saia Evasé simples, é preciso de ter em mãos a modelagem da saia base. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando, vou deixar nos cards aí, você clica e assiste. Só que lá nesse vídeo eu ensino a colocar margem de costura para você fazer o teste da sua modelagem. Mas para fazer qualquer interpretação, não pode ter essa margem de costura, é preciso de ter só o molde mesmo. Então, você pega essa base, transfere para outro papel, nesse caso que eu estou usando a frente, mas você vai usar, fazer a mesma coisa, né, frente e costas, e aí você transfere para outro papel. Na parte de baixo da saia, bem aqui na lateral, você vai acrescentar um valor. Eu vou estar acrescentando aqui 8 centímetros. Esse valor é variável. Você pode acrescentar um pouco mais ou um pouco menos. E agora, com a régua, você vai ligar desse ponto que você marcou até na lateral em cima. Essa linha que a gente vai marcar, ela tem que estar harmoniosa. Ela não pode chegar aqui e quebrar aqui onde está a altura do quadril. Ela tem que ir harmonizando até a lateral em cima aqui. E se você estiver igual eu aqui, com uma régua pequena, você coloca 2 réguas e vai encostando na outra aqui até ficar bem harmônico essa linha. E aí é só riscar. Prolonga essa linha do quadril até para fora do molde ou até encostar nessa linha que a gente fez aqui agora, para facilitar na hora de a gente colocar o valor aqui na lateral. Então você vai pegar a sua fita métrica, vai encostar na linha do quadril aqui no centro-frente e vai medir até a barra aqui quanto que deu. Esse mesmo valor você vai pegar a fita e vai colocar lá na linha do quadril
e vai medir quanto que deu até aqui na lateral. No meu caso está dando 32, então eu venho aqui e marco 32. Agora você vai fazer uma curva harmoniosa nesse ponto que você marcou aqui até mais ou menos ao meio aqui da saia. Se você tiver uma régua de curva, você pode usar essa régua. Como eu estou sem a minha aqui, eu fiz já a lápis, então vou passar a canetinha para você visualizar melhor. Para fazer o molde das costas é o mesmo procedimento, então eu não vou fazer aqui novamente para não ficar repetitivo, mas é só o mesmo valor que você abriu aqui na lateral, você vai abrir na parte das costas. Na parte de cima da saia vai depender do modelo que você quer fazer, então para não confundir muito eu vou ensinar um modelo só. Eu estou partindo do ponto que a sua saia está na altura da cintura e você vai fazer um revel, ou seja, aquele acabamento interno, ela não tem cós. Então o que você tem que fazer agora? Você vai pegar a sua fita e a partir da cintura, ou seja, dessa linha de cima para baixo, vai medir a largura do revel. No meu caso aqui eu estou colocando 7,5 cm, mas isso é variável, você pode colocar mais ou menos. Se você tem carretilha ou um papel carbono, é só você colocar um papel embaixo desse molde que a gente fez e transferir esse revel para ele. Então você vai passar aqui a carretilha, ou no caso se você tem um carbono, vai passar o lápis, né? Aqui no centro-frente, embaixo aqui tudo, na lateral, em cima tudo e aqui na pence. No meu caso, como eu estou usando canetinha, e dá para ver por cima aqui, então eu vou colocar um papel aqui e vou tirar esse molde. Depois de transferido, você tem que recortar esse molde. É bom você escrever no molde o que é o centro-frente aqui, para depois não te confundir. E aí você vai encostar essa perninha aqui da pence nessa outra de cá e colar. Dessa forma. Caso o seu dê algum bico aqui, você vem e recorta. Meu que não tá dando muito, mas só para te mostrar. Caso também dê uma quina aqui nesse meio, você vem e cola um papel embaixo e refaz, harmonizando essa curva. Meu caso aqui deu bem pouquinho, mas eu estou fazendo mais para te mostrar como que é. Coloque todas as informações na saia e também no revel. Quantas vezes você vai cortar, onde é o fio do tecido. Então você pode utilizar nesse modelo o fio do tecido como essa linha do centro-frente aqui. Ou você pode encostar o esquadro aqui na linha do quadril e traçar uma linha aqui, olha, colocando o fio do tecido. E aí você vai cortar essa saia dessa maneira. Você vem aqui cortar esse molde, né? Dessa maneira. Aqui cortando aqui no centro-frente, na parte de baixo, na linha que foi traçada, na lateral e na parte de cima toda. Então, como eu disse, você vai fazer o mesmo procedimento na parte das costas. Então, as partes da saia são os seguintes. A saia frente, que eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. O revel da frente, também que eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. E a saia costas, que eu vou cortar duas vezes, porque nesse modelo aqui tem uma costura nas costas para colocar um zíper. Eu não coloquei as informações no molde das costas, porque eu vou utilizar esse molde para fazer outra modelagem. Mas você coloca aí no seu aí. E aí eu tenho um revel
que foi tirado da mesma maneira que eu fiz na frente, eu vou fazer nas costas. Só que aqui, no caso aqui, é o centro das costas. E aí eu vou cortar essa parte também 2 vezes como eu vou cortar na saia, porque no caso, como eu disse, tem a costura no centro das costas. A dica que eu dou é você saber exatamente como vai ser o seu modelo primeiro, antes de fazer os moldes. Porque se eu tivesse feito essa saia frente e costa com o zíper na lateral, a quantidade de vezes que eu ia cortar essa saia já seria outra. Então é preciso que você tenha certeza como vai ser seu molde para você depois não cortar errado. Outra dica que eu dou é que essa saia ela não precisa ser necessariamente na cintura. Se você está acostumado a usar a saia mais baixa, você pode fazer o rebaixamento da saia. Então, como que você vai proceder? Você vai, a partir da linha da cintura, descer a quantidade que você quer. Então, vamos dizer que você quer descer 4 centímetros. Então, você vai marcando 4, 4, 4, 4, acompanhando essa linha aqui, olha. Encosta a fita em cima, né? E vai marcando. Depois que você marcar, é que você vai fazer o revel. Você viu aí que não é difícil fazer, né? E agora eu quero te dar algumas dicas para que você possa modificar essa saia para ela ficar com uma nova roupagem. Ela é simples, mas você pode dar uma modificada nela. Então, o que você pode fazer numa saia evasê simples? Você pode colocar um babado. O babado está muito em alta, né? E você pode fazer um babado bem bacana, babado duplo, enfim, aí é a gosto. Você pode colocar uma fenda nessa saia. Você imagina essa saia longa com uma fenda, fica lindo, né? Coloca também um zíper decorativo, aquele zíper que fica aparente, de cima e embaixo, por exemplo, uma saia média, fica muito bacana mesmo. Também você pode colocar bolsos. Parece uma coisa simples, né? Mas já dá todo um novo aspecto à saia. Você pode colocar também pregas, você pode colocar um franzido. Então tem várias coisas que você pode acrescentar nessa saia que é simples e transformar ela numa modelagem diferente. Você pode colocar também um recorte, que fica bem bacana. Então, outra coisa que eu quero falar também é que você pode transformar essa saia numa saia de festa, por exemplo. Se você pegar essa modelagem e alongar, fazer ela bem longa e colocar um tecido de renda, uma seda, um tecido mais nobre, ela pode muito bem ser usada em casamentos. Inclusive, essa modelagem ela é muito usada em alguns vestidos de festas. Então, viu como você pode transformar uma coisa que é simples numa coisa bem diferente, bem bacana. E aí você tem que usar a sua criatividade, né, para transformar essa peça numa peça bem legal, bem bonita. Gostou dessa ideia? Como é bom, né, poder transformar uma peça simples em outra totalmente diferente. Então, use a criatividade e coloque em prática o que você está aprendendo aqui. Eu também quero deixar uma outra dica para você. Você sabe que eu sempre deixo alguns versículos da Palavra do Senhor para você meditar, para você estudar, enfim. E hoje eu quero deixar 2 versículos. Um se encontra em Atos 17, versículo 11, que diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E a outra se encontra em João 5, versículo 39. Diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a dica importante que eu quero deixar para você hoje é para você examinar. Então, não só receba e aceite, mas você tem que examinar. De acordo com o dicionário, examinar quer dizer você procurar minuciosamente a resposta, investigar, que é a palavra correta.
investigar minuciosamente. Então não é porque o seu pastor falou, ou padre, ou bispo, ou algum amigo, ou mesmo eu aqui, que você vai engolir e aceitar. Você tem que ir lá na Bíblia, conferir, ver se o texto está correto, estudar, procurar outros textos relacionados a ele. E hoje em dia tem uma infinidade aí de mensagens de pessoas que são realmente usadas por Deus. Então que você realmente aprenda de fato, não só aceite. Isso tudo na vida tem que ser assim, né? Mas com a Bíblia também. Então, que Deus possa te abençoar e que você possa entender a palavra dele. E não se esqueça de dar aquele curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Então, até a próxima. Tchau!